Então eu trago a vocês nessa noite Wagner Moura, irmão de todos nós. Enquanto ele se dirige ao palco, que ele vai conversar com a gente por meia hora, nós temos lembrá-los que depois de que ele falar e fazer com que a gente entenda o projeto que eles fazem com tanto amor e carinho, nós teremos então um musical e depois serviremos o nosso jantar. Lá atrás tem café e panetone e água à vontade para as pessoas que estão um pouquinho desidratadas, já choraram um pouquinho, não tem problema, pode buscar uma aguinha, um café, tá bom? Estamos em casa. Muito obrigada. Com vocês, Wagner Moura. Obrigado, Claudinha. Olá, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado por todo o carinho. E muito obrigado mesmo. Eu estou muito tocado, muito emocionado com o carinho, com a fraternidade que a gente está sendo recebido, né? E eu gostaria de agradecer muito, agradecer a toda a equipe, a Casa Espírita, as casas, né, que estão aqui também representadas, por essa energia de fraternidade, por essa vibração. Gente, eu quero que vocês me ajudem a dizer obrigado para eles. Olha isso aqui, gente. Olha na mesa de vocês. Que isso, gente. Que coisa mais linda. Então, por favor, vamos dar uma vibração super, super linda por eles. Vamos bater uma palma. Muita vibração. Muito obrigado. Muito obrigado. A plenitude, né? Por tanto amor. Muito obrigado. Que honra. E isso é vivência. Isso faz todo sentido. Porque essa organização, antes dela ser humanitária, a gente vai mostrar aqui, é uma organização humanitária, mas a sua missão fundamental, a sua missão básica, por isso que eu disse, viu, Claudinha, que eu prefiro ser chamado de irmão. Essa é a maior patente, segundo Emmanuel, irmão. E é muito legal ser irmão. É muito legal vivenciar. E essa é a missão da Fraternidade Sem Fronteiras. Missão número 1, vivenciar o sentimento de fraternidade. Essa é a missão número 1. Às vezes as pessoas acham que é o trabalho humanitário. Não, vem depois. Primeiro, sentir, vibrar. Porque esse sentimento de irmandade é que vai nos salvar. Que vai salvar o mundo. Porque eu não vou guerrear contra o meu irmão. E eu não vou deixar meus irmãos também morrerem de fome. A gente deixa o irmão morrer de fome? Não. Então, enquanto humanidade, quando a gente desenvolver essa capacidade de olhar o outro, mas não só o outro dentro da nossa casa, mas o outro enquanto humanidade, a gente vai avançar psicologicamente, espiritualmente, para um mundo de regeneração, um mundo de paz. Então, essa vivência já começa um exercício, né? Aqui a gente está começando esse exercício de fraternidade. A Casa Espírita, por exemplo, o movimento, né, que vocês pertencem, é um movimento de treino, na minha visão, para esse mundo de paz, esse mundo de fraternidade. É um treino. A gente está se treinando. São os primeiros passos para o exercício da vivência dessa grande família universal. Fraternidade Sem Fronteiras, ela nasce então com essa visão sem fronteiras. Sem fronteiras ideológicas, né? Sem fronteira religiosa, sem fronteira política, né? Na organização não tem partido, né? Só tem unidos, só tem todos aqueles que querem se unir, identificar em cada um potencial e a gente trabalhar junto em prol dos nossos irmãos. Agora, se a gente tem essa visão que nós somos irmãos, é natural
que com uma grande família é natural que às vezes um passa por uma necessidade maior do que a outra, não é assim? É natural que a família que está em melhor condição se movimente para ajudar aquele que está passando por dores, por dificuldades maiores. É o que se espera de uma família. E é isso que a gente faz. Por isso que nós atuamos, então, nas regiões mais desafiadoras do mundo. Onde está... E hoje eu vou mostrar para vocês que, na minha percepção, a verdade, a Fraternidade Sem Fronteiras tem 11 projetos humanitários, 11 projetos. E subprojetos. São 79 polos de trabalho entre Brasil e África. Eu não conseguiria mostrar para vocês aqui. Então eu vou mostrar para vocês um projeto que eu tenho como uma das regiões mais pobres do mundo. São os nossos irmãos que vivem nessa situação. E eu peço licença para vocês, que às vezes tem imagens, né, que às vezes chocam um pouquinho, mas se eu não conseguir mostrar isso para vocês, eu não vou mostrar em lugar nenhum, porque a mídia não está interessada em mostrar o que eu vou mostrar para vocês. E vocês, como já são Fraternidades Sem Fronteiras, são os multiplicadores dessa possibilidade, então, de levar a mensagem para mais longe. É isso que, e o objetivo principal é isso. É que vocês entendam o que é essa organização, o que é o nosso movimento, e que vocês possam multiplicar, serem multiplicadores, porque vocês vão entender a necessidade. Gente, nós estamos falando então do projeto Ação Madagascar. Não tem nada a ver com o filme, né? Madagascar, tão bonitinho, né? Não tem nada a ver. O projeto Ação Madagascar atende 10.000 crianças por dia. Tá? Por quê? Porque a gente começou encontrando crianças assim, há mais ou menos uns 6 anos, quase 7 anos atrás. Veja essa imagem. Essa imagem é de uma aldeia chamada Adeba. Só que a Adeba a gente não atende, e essa imagem é recente. A gente atendeu 10 comunidades, então 11 comunidades, né? E eu quero mostrar para vocês um pouco, então, do que é essa realidade. Olha só. É uma imagem desoladora. Todas as crianças com algum tipo de desnutrição, né? E aí, assim, nós temos uma grande dificuldade de trazer o que a gente vivencia lá para vocês. Mas da última vez, é muito difícil, eu não consigo mostrar, né? Eu fico incomodado com isso. Mas da última vez foi uma comunicadora conosco e ela acompanhou toda a região e nós fomos visitar essas regiões não atendidas pela Fraternidade Sem Fronteiras, para que a caravana, e esses estão convidados a participar de uma caravana nossa, pudesse atender. E foram médicos, enfermeiros. E a gente viajou mais ou menos umas 4 horas até para chegar nessa localidade. Chegando nessa localidade, chamada Andiapali, a gente tinha 4 horas para trabalhar ali, e depois mais 4 horas para voltar. Então, olha só, olha o movimento, né? Só que aconteceu algo que nos tocou profundamente e que mostra o nosso espírito quando nós estamos desenvolvendo esse projeto. Então, ela estava ali e registrou tudo o que aconteceu. Eu queria que vocês enxergassem, alguns de vocês talvez até conheçam esse vídeo, que enxergassem o que a gente viu. Nunca vou esquecer daquelas mãozinhas estendidas que ficaram vazias. 24 de março de 2024, o dia em que os pães não foram multiplicados. Estávamos na comunidade de Andiapali, na cidade de Tirundé, em Madagascar, e uma das tarefas era a distribuição dos pães. Quase 3.000 pessoas. Sabíamos que não daria para todos, mas a verdade é que no fundo a gente esperava sim um grande milagre. Quando foi chegando ao final, percebi que demoramos um pouco, quase que inconsciente. Olhávamos uns para os outros e para as cestas uns dos outros, não queríamos que acabasse. Como escolher, no
meio daquela multidão, quem ia receber e quem não. Isso que tínhamos 1000 pães e só estávamos dando para as crianças. A gente entregava e falava Zaza, que em malgache significa criança. Os adultos já entendiam e nem questionavam. Ficavam olhando seus filhinhos comerem, quase que mastigando junto o vento. Foi doído. Quando entreguei o último pão e vi aquela mãozinha do lado estendida, ergui os olhos e vi tantos outros pequeninos olhares que me buscavam na esperança de receber o próximo. Pedi desculpa em silêncio e andei o mais rápido que pude até me afastar ao máximo. Me agachei atrás de um carro e chorei igual criança. Depois eu entrei numa sala próxima e lá estavam os meus irmãos, Dani, Giovana, Dante. No choro conjunto e silencioso daquele momento que compartilhamos. Sentei com eles, senti o coração de cada um. Eu nunca vou esquecer aquelas mãozinhas estendidas. Mas eu sei que a multiplicação dos pães começa agora, com a mensagem que se espalha e toca outras mãos e corações que se estenderão operando verdadeiros milagres no trabalho, no esforço e na união. É a multiplicação de fraternidade. Eu estou vendo que muitos de vocês se emocionaram. Eu me emociono todas as vezes que eu vejo, porque ela conseguiu traduzir que todos nós da caravana, eram 23, 24 pessoas na caravana, todos nós nos emocionamos. E a gente ficou com essa sensação, falei, meu Deus, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? E a gente lançou essa campanha, a campanha foi um sucesso. Mas o desafio é extremamente grande. Eu estou aqui para poder mostrar isso para vocês, tá? E que a gente possa multiplicar esses pães. Eu acho que o pão faltou lá com algum objetivo, tá? O objetivo era que, como ela disse no vídeo, a gente pudesse hoje, né, ser multiplicadores, né? E a gente não deixar mais essa situação acontecer, a gente pudesse ser um agente de transformação e continuidade dessa multiplicação. É o convite que a gente tem. Então, olha só, são fotos recentes, não é foto de 1984, 85 que eu tomei cuidado. Não, é agora. Isso é de agora, está acontecendo agora no nosso mundo. Eu vou contar para vocês, para que vocês tenham uma ideia. Como eu disse, eu tenho dificuldade de conseguir passar para vocês. Essa é a primeira vez que eu cheguei no sul da ilha de Madagascar, foi porque eu fiquei sabendo que crianças comiam só o fruto do cactus. E ela não consegue sobreviver só com fruto de cactus e mandioca. Mandioca, eles desidratam mandioca, tipo uma farinha, né? Farinha com o fruto do cactus. As crianças menores, depois que parava a alimentação, elas morriam. Muitas dessas crianças morriam. Mas assim, o que me chamou a atenção mais ainda quando eu cheguei é que eu olhava para as crianças e assim, eu fiquei angustiado, extremamente angustiado, porque mais ou menos 80 pessoas da aldeia me cercou e eu perguntei a primeira coisa, foi, onde que ela toma banho? Quando que ela toma banho? E as pessoas, não tomam. Eu, não, você não entendeu, porque tinha alguém traduzindo no malagasy, não, gente? Quando que ela toma banho? Não toma. Na terceira vez, eu falei, mas não pode, eu acho que vocês não estão entendendo. Eu falei, não, Vargo, você não está entendendo. Não tomam banho porque não tem água. E a água, para a gente comprar, custa, tipo, 20 centavos de dólar, né? Um galão de água. Isso é dinheiro, a gente não tem dinheiro. Então, a gente, quando pode, às vezes vende uma galinha, sei lá, alguma coisa assim, a gente vai comprar água para beber e para fazer comida, não para tomar banho. Né?
E aí, naquela angústia minha, eu fui até a cidade, fiquei sabendo que tinha um caminhão-pipa, o único que tinha naquela cidade. Eu comprei um caminhão-pipa de água e levei para essa comunidade. Eu chamei as mães, comprei sabão também, né? Sabão, bucha, baldes, bacias. Chamei as mamas e a gente fez um banhaço nas crianças. Um banhaço. E quando ia dando esse banho, a gente tem até essa foto, né? O banho acontecia, parece que eu ia lavando a minha alma, sabe? O banho estava sendo em mim, né? Tem que fazer uma avaliação psicológica disso, né? O banho era em mim. Eu estava me limpando, a minha humanidade. Eu dizia, gente, nós não podemos deixar isso acontecer. Gente, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós, seres humanos, não podemos deixar isso acontecer, pelo amor de Deus. Então, eu ia me aliviando aquele banho, sabe? Escovando dentinho, eu comprei escova e tal. Enfim, tem um detalhe. Quando terminou esse banhaço, eu vi que tinha no fundo, eles colocaram um monte de esteirinha, as crianças tudo peladinha ali, na esteirinha, né? Sentadinho ao sol, tudo peladinho. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí veio uma pessoa e disse, não, Wagner, eles estão aproveitando porque tem água e sabão. E eles estão lavando a única roupa que a criança tem e estendendo, até que seque. Meu Deus do céu. As coisas iam ficando cada vez mais difíceis, sabe? E aí, assim... Gente, a gente abriu um trabalho, o primeiro trabalho lá foi assim, primeiro banho, né? Banho. Depois do banho, ia tirar bicho de pé. Todas as crianças tinham bicho de pé, mas não é um bicho de pé. Eu vou mostrar a imagem um pouquinho, né, do pezinho do bicho de pé. Assim. Não é um bichinho de pé, né? Não é um bichinho de pé. Eu tenho um engenheiro voluntário que ele foi fazer um trabalho. Então ele deixou de fazer o trabalho da engenharia e foi tirar o bicho de pé. E ele contou que de uma criança que tirou 50 bichos de pé. Depois ele enfaixava o pezinho. Eu sei que é impactante. Mas a gente precisa falar sobre isso. Então, eu peço desculpas, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ver, alguém precisa ver isso. Alguém precisa se movimentar, e somos nós. Nós somos os convidados a isso. E esse meu amigo, ele disse assim, Wagner, eu não queria deixar de tirar os bichos de pé. O engenheiro foi fazer um trabalho de planejamento, né, do que ele ia fazer, deixou o trabalho dele e foi tirar o bicho de pé. E mais tarde ele deu um depoimento e disse assim, Wagner, foi o momento que eu mais senti a presença de Deus. Mais senti a presença. Muito emocionante. Sabe? Hoje é um voluntário brasileiro, assim, muito forte, assim, se dedica muito à organização. E a gente conseguiu avançar muito, em muitos setores, a partir desse momento que ele enxergou, né, todo esse processo. As nossas crianças, nessas comunidades, a gente encontra as crianças assim. Mas não é uma criança não, gente. Foi aquela foto que eu mostrei para vocês inicialmente. Às vezes 30%, 40% de toda a comunidade tem desnutrição. E aí a gente criou um hospital só para criança desnutrida. Então a gente vai nas aldeias, vai levar comida. São 10 mil refeições por dia. Entende o que é isso? Para que elas não morram de fome. Né? E a gente, quando encontra uma criança assim, ela já não pode mais deglutir. O sistema digestivo já não permite que isso aconteça. Então a gente precisa levar para o hospital, internar, e ela precisa receber esse alimento, né, terapêutico e tudo mais. Então, são muitas crianças, né, que a gente encontra no estado. Essas imagens são de agora, tá? Da última caravana que nós fizemos, que foi mês passado. Então, olha só como ela chega, né? 4 quilos, 1 ano
e 4 meses. 4 quilos. Uma criança recém-nascida, nasce com 3 quilos, 4 quilos, né? Aí a gente trata, a gente dá alimento específico, né? Muitas crianças chegam assim, gente, olha, com feridas, com doenças. Não existe saúde pública nesse local. Dá para entender isso? Eles têm que se virar, né? Hoje a gente tem um hospital, uma clínica muito simples, que a gente atende 300 pessoas por dia, gratuito, né? Que é essa corrente de voluntários que proporciona com que esse hospital funcione para salvar vidas, para salvar as nossas crianças. Isso aqui é muito interessante. Eu comecei das últimas vezes visitando essas aldeias que ficam da base. A nossa base atende 2.000 crianças por dia. E então eu visitando as outras 11 unidades, e uma delas, enfim, que eu visitei, não visitei todas na época, mas eu não encontrei os líderes. Mas tudo bem, visitei ali e tal. E aí voltei para a base do projeto. Quando foi no finalzinho da tarde, a gente estava em reunião, alguém bateu lá e disse, olha, tem uma comitiva aqui de uma aldeia. A comitiva é de uma aldeia que você foi, mas eles vieram pessoalmente te agradecer. Aí eu saí, fui receber essa comitiva, né, dos líderes da aldeia, e eles foram lá dizendo assim, olha, a gente veio aqui te agradecer. 10 quilômetros, foram caminhando 10 quilômetros até a nossa base. E dizer, a gente está muito grato por tudo que, o pessoal traduzindo, né? Muito grato por tudo que a fraternidade tem feito por nós. Porque depois que a Fraternidade Sem Fronteiras começou a atender as nossas crianças, nunca mais morreu crianças na aldeia. E eles me deram a melhor coisa que eles tinham na aldeia, um bode. Um bode. O bode mais bonito que eles tinham, sabe, com dignidade, com respeito. Eu não tenho como, super constrangido, mas eu não posso dizer nunca não. Não posso, né? Porque é um ato de dignidade, de respeito, né? É o melhor que eles têm oferecendo, porque nenhuma criança mais morreu de fome naquela aldeia. Aqui é um coordenador, e aí vocês vão vendo nas entrelinhas o que é o projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Esse rapaz aqui é o Prince. O Prince, ele era um refugiado que ajudou a gente na fundação do projeto Nação Ubuntu, onde eu moro, do lado de um campo de refugiados. E depois a gente convidou ele pelo espírito e pelos valores a ir para Madagascar coordenar. Hoje é o coordenador do projeto Ação Madagascar, né? E ele fala então sobre o impacto da organização. Vamos ver se consigo rodar um vídeo. I want you to understand that Fraternidade Sem Fronteiras is doing amazing job, because when we came here, all these children were affected by hunger and malnutrition. They were in a bad form. They were in a situation where only God knows how could be their result tomorrow. But since Fraternidade Sem Fronteiras came here, we tried all our best. We give the medicine, we give vision from Monday to Friday. The children are eating, and this is being done to 11 communities. And from these 11 communities, we have not ever had a child die for hunger in these 11 communities. And this is so amazing to see how Fraternidade Sem Fronteiras is responding to no more death for hunger. We thank you, everyone, as we are participating for no more death for hunger of our children. Thank you. Thank you. Muito obrigado a todos vocês, porque isso é resultado de uma ação coletiva dos voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras. Por isso, muito obrigado por tudo que vocês vêm fazendo para esse movimento de amor. E assim, vejam caravanas que vão regularmente. E assim, das primeiras vezes que a gente foi, a gente ficou tão angustiado, e a gente falava, a gente precisa investir em educação, a gente falava.
Educação. Educação é o futuro. Mas como investir em educação com aquela situação? Não tem jeito. Você precisa investir na fome. Você precisa cuidar da saúde. E aí, depois de 6 anos de atividade, a gente falou, agora chegou a hora, né? A gente investir em educação. E a gente fundou há 1 ano atrás a Escola Lurova, que hoje já são 420 crianças, daqui a pouco mais 100 e poucas crianças. E a gente está investindo em educação, que gerou um movimento assim, extraordinário, uma educação de muita qualidade, uma pedagogia montessoriana, né, adaptada à cultura africana, né, e aí desenvolvendo e trabalhando em cima desse sonho. Então, Fraternidade é isso, né, ela chega, e é uma organização que ela chega e planta, e fica. Por quê? Porque são nossos irmãos. A gente cria laços de fraternidade, laços de respeito. E a gente fica. Quando a gente fica, a gente vai vendo possibilidades de melhoria. Então, hoje é uma escola, hoje é uma clínica médica, outro é um centro nutricional, oficinas de trabalho diverso, agrofloresta, né? A gente começa a plantar árvore, a gente começa a pensar em sustentabilidade. E assim, é assim que é a organização. De repente faz uma caravana chega. Por exemplo, agora em um dos projetos, a gente conseguiu um financiamento para construir uma padaria. Aí de repente eu estou fazendo uma visita lá no interior de Minas e encontro um dono de padaria. E quando eu falo que eu preciso e quando eu falo que eu tenho a padaria, ele se coloca à disposição, falando, nós queremos fazer tudo por essa padaria. Eu e minha esposa, a gente vai ficar lá o tempo que for, vamos capacitar todo mundo, vamos fazer uma pesquisa no mercado, vamos fazer isso acontecer. E é assim que é a organização. E é assim que a gente quer convidar vocês também, né? A pensarem, sabe? O que é possível fazer? Até onde, quem sabe, esse grupo possa chegar, sabe? A gente precisa de muito suporte, porque cada vez que a gente vai, é aquele sentimento que a gente tem, sabe? Dá uma dor no coração e a gente quer seguir mais adiante, e a fraternidade é isso. Ela começou há 15 anos atrás e nunca parou de crescer, porque a corrente continua aumentando, a necessidade é muito. Hoje são 37 mil crianças, né, e refugiados amparados diariamente pela organização humanitária, mas não dá nem para olhar a quantidade que tem para atender ainda. Eu tenho que vibrar por aquilo que a gente já consegue fazer, para a gente colocar muita energia, mas vocês então estão convidados a nos ajudar, a ir mais longe, fazer de Andiapali, quem sabe construir mais escolas como a gente já tem, né? Levar outros centros nutricionais. E como que a gente trabalha isso? Através do apadrinhamento, né? Através do apadrinhamento e o apoio como vocês estão dando hoje nesse evento, né? Então todos vocês que puderem divulgar para nós o apadrinhamento que é desde de $10 enfim, a quanto você puder, mas a doação mensal é que sustenta todo esse movimento. Então, se você entrar em fraternidadesemfronteiras.org.br ou Fraternity Without Borders, hoje a organização está aqui em Nova York, até abatimento, imposto de renda, sabe? Você pode fazer também a doação aqui como no Brasil, mas que vocês nos ajudem então a fazer essa multiplicação de padrinhos, para buscar novos apoiadores e pensar possibilidades para que a gente consiga levar essa causa para mais longe. Aqueles que quiserem participar de uma caravana são muito bem-vindos para conhecer em loco essas realidades e pensar possibilidades. Por exemplo, um grupo como esse, você pode abraçar uma aldeia dessa, por exemplo, sabe? Vamos falar, vamos fazer com que essa aldeia ela cresça, ela se desenvolva, né?
E como? Vamos construir escolas, vamos montar oficinas de trabalho, Então, existem tantas possibilidades, é isso que a gente vem despertar no coração de vocês, à medida que vocês veem essa realidade, sintam essa realidade, possam pensar, possam refletir, né? Quem sabe criar um grupo mesmo fortalecido, unindo, né? As casas, não só as casas espíritas, mas os outros grupos de outras crenças, e a gente formando um grande movimento, né, de amor, e multiplicar, principalmente multiplicar tudo isso que vocês estão vendo. Tá? Quero agradecer profundamente mais uma vez toda a energia, todo o amor, e dizer que a gente precisa muito, sim, do olhar, das orações, das vibrações, e pensar, principalmente, possibilidades de que a gente possa levar essa causa para mais longe. Tá? Então, muito obrigado a todos vocês, a gente vai estar por aqui, qualquer necessidade.